E de lá eu vim, como muitos mineiros, eu vim para São Paulo para fazer mestrado, na certeza de que não ia ficar aqui nem um ano, porque eu não gostei da cidade, né? E paralelamente eu desenvolvi uma carreira como editor, como autor de livro didático. Certamente alguém que está vendo isso aqui já leu algum livro didático meu, né? É a tradução mais premiada da história do Brasil, né? O professor de universidade pensa pouco sobre o ato de dar aula. Tem um depoimento de um garoto de programa que eu entrevistei. E eu transcrevi o depoimento dele integralmente. Decidiram eliminar fisicamente, eliminar a família inteira. Ela é cheia de lances trágicos, tem tortura, tem compra de testemunha. Claxon, vá, 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 vá filosofia van. Claxon, vá, vá, vá. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevista com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma personalidade nova, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, eu quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Vem com a gente! E hoje eu tenho a grande satisfação e o prazer de receber aqui para conversar comigo, até aquele papo, Joacy Furtado, que é mineiro lá de Campos Gerais, Minas Gerais, historiador, doutor em História Social e dramaturgo e escritor, que vai conversar com a gente sobre as produções dele e sobre o recém-lançado livro, que daqui a pouco ele conta mais pra gente. Joacy, é um grande prazer recebê-lo. Sinta-se em casa, a sala é sua. Muito obrigado, Zé Guilherme. Eu quero agradecer a tua disponibilidade aí por ter aceitado o meu convite. E eu sempre começo a entrevista pedindo para o candidato, para o convidado, candidato está parecendo um programa de calouro, né? Para o convidado falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui, antes do escritor, do historiador. Quem é Joacy, de onde vem? Eu já dei o spoiler, né, de Campos Gerais. Família, percurso, até chegar a essa figura de historiador, escritor, dramaturgo. Eu sou mineiro de Campos Gerais, é bom repetir, porque se eu não falar isso, os meus conterrâneos me matam. E eu venho de uma família de classe média, lá do interior, é uma cidade de café, produz muito café, é um dos maiores produtores de café do mundo, né? E tem uma paisagem muito bonita, fica no sul de Minas. Por uma série de razões eu acabei me encaminhando para a área de História e me graduei na Universidade Federal de Ouro Preto. E de lá eu vim, como muitos mineiros, eu vim para São Paulo para fazer mestrado, na certeza de que não ia ficar aqui nem um ano, porque eu não gostei da cidade, né? Já dizia o poeta que Narciso acha feio que não é espelho, né? Então levei um susto quando vi São Paulo e falei, aqui eu não fico não. Estou aqui há 35 anos. Pois é engraçado essa coisa do susto com São Paulo, né? O meu já foi, eu vim para cá em 82, eu morava em Recife, morei 8 anos em Recife, depois da saída de Juazeiro, e eu tinha um encantamento muito grande por São Paulo. Eu tinha vindo para São Paulo uma única vez de férias, passasse uns 15 dias e fiquei absolutamente apaixonado pela cidade. Então, no dia que eu mudei, o único choque que eu tive foi porque eu desci do avião com uma camisinha assim bem fina, de tecido fino, vindo lá do calor de Recife, uma bermuda e uma sandália de dedo. E na hora que eu desci, na época não tinha o aeroporto de Guarulhos ainda, era só Congonhas. Na hora que eu desci do avião, que abriu a porta, aquele bafo gelado, era meio de junho, 18 de junho de 1982. Aí você imagina o frio que estava naquela época. São Paulo ainda fazia muito frio, era uma coisa mais determinada as estações, né? O inverno aqui era inverno, não tinha escapatória. Gosto muito da cidade, mas eu tenho muitos amigos que tiveram essa mesma impressão que você. Aqui eu não fico, e aí então há 10, 15, 20, eu já estou a 42, então já não tem mais como me arrepender. Mas Joacy, antes da gente falar um pouco sobre o teu último lançamento, teu último livro, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência com... Você é autor de livros de história, de livros didáticos, você também tem algumas outras produções, como o caso de Cartas Chilenas, você tem um trabalho anterior como editor, como professor, e queria que você fizesse um apanhado um pouco dessa tua trajetória aí, desse material, dessa produção, para depois a gente conversar um pouco mais sobre esse projeto lindo que é o livro novo. Durante o tempo que eu fiz, naquele tempo a gente podia fazer mestrado e doutorado, durante muito tempo, né? Então eu fiquei muito tempo na USP fazendo... Aliás, eu fiquei 13 anos na USP fazendo mestrado e doutorado, né? E paralelamente eu desenvolvi uma carreira como editor, como autor de livro didático. Certamente alguém que está vendo isso aqui já leu algum livro didático meu, né? Publiquei pela Ática, Saraiva, Moderna, isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E depois eu fui convidado por uma grande amiga minha, Cláudia Belling, para trabalhar na Globo como editor, na editora Globo, né?
O Grupo Globo tem uma editora, a Editora Globo, que tem um departamento de livro. Na época chamava, aliás, hoje se chama Globo Livros. E eu trabalhei lá durante 9 anos e meio como editor. E me orgulho, inclusive, de ter publicado a primeira tradução direta do árabe do livro das Mil e Uma Noites, traduzido pelo Mamed Mustafa Jarouche, que é a tradução mais premiada da história do Brasil, né? Recebeu todos os prêmios que você puder imaginar de tradução. Eu tenho muito orgulho de ter sido editor desse livro. E, aliás, dos 4 primeiros volumes, né? Antes de eu ser editor, eu fiz uma edição das Cartas Chilenas, que é um poema satírico atribuído ao Tomás Antônio Gonzaga, né? Um confidente mineiro. Saiu pela Companhia das Letras em 1995. Aí meu mestrado foi publicado pela editora Ocitec. Aí eu recebi. Seu mestrado também tinha relação com cartas chilenas? É uma análise das leituras do poema ao longo de 150 anos. E aí ele recebeu 2 prêmios, né? Na época se chamava Prêmio Moinho Santista Juventude, porque eu já fui jovem, e o outro é o Jabuti, né? Os dois quase que na sequência. E depois... enfim, eu decidi fazer a carreira de editor, fiquei 9 anos e meio na Globo, de lá eu fui fundar uma editora chamada Tordesilhas e Tordesilhinhas, que é o selo infantil, onde eu trabalhei 1 ano e meio mais ou menos, e de lá eu fui fazer a carreira acadêmica, fiquei 9 anos na Universidade Federal Fluminense, Niterói. Eu estava vendo aqui no teu histórico, no teu currículo, tem também uma produção de 2019, que é um livro lançado com o Denilson Soares Cordeiro, A Arte da Aula, voltado diretamente para professores, é isso? Esse é um livro também do qual eu me orgulho muito, porque eu fiz com esse grande amigo meu, Denilson Soares Cordeiro, como professor de filosofia da Unifesp. Nós somos militantes da aula. Aí nós entrevistamos 10 professores, 10 grandes professores, perguntando para eles que negócio é esse de dar aula na universidade. Aí, entre os entrevistados, está Marina Chauí, o Renato Janine Ribeiro, né, o ex-ministro da Educação, a João Adolfo Rance, Alcir Pécora, enfim, nós entrevistamos 10 professores que falam sobre as memórias da sala de aula, que é uma coisa pouco falada, sobretudo pelos professores universitários. Né? O professor universitário pensa pouco sobre o ato de dar aula. Entrevistamos esses 10 professores, são 10 grandes professores, a maioria da filosofia, todos da USP, com exceção de um que é da Unesp. Mas esse é um livro muito bonito, porque é um livro de memória, não é um livro teórico, né? E o livro é bonito pela lembrança que esses professores têm da experiência de dar aula, e sobretudo a reflexão sobre o que é ensinar, mas o ato de ensinar dentro da sala de aula, né? Eu fiquei curioso, fiz essa pergunta porque eu fiquei curioso com o título, A Arte da Aula, e aí eu fiquei na dúvida se era alguma coisa voltada especificamente para orientação aos professores em como dar aula, né? Não. E agora eu fico mais encantado ainda porque, na verdade, é uma história de memórias. São memórias. Daqueles que já dão aula, de como era dar aula, né? Como era estar na sala de aula. A maioria já está aposentada, né? Mas tem um professor que está nativo ainda. Os outros já estão aposentados, e enquanto eu estava gravando as entrevistas, eu e o Denilson, eu pelo menos tive a impressão de que eu estava falando com ruínas, porque eles falam de um ato de dar aula, do que é ser professor, que não tem mais nada a ver. Dá a impressão que é arqueológico, né? É arqueológico, exatamente, porque é um outro mundo, né? Eles mesmos, uma professora mesmo fala, que até foi bom já ter se aposentado, porque ela não consegue falar, tem uma distância, tem um gap geracional muito grande, sem juízo de valor, né? Sociedades mudam, né? A gente aprende na história que as sociedades mudam, né? Sim, então é natural, a gente envelhece, vem os jovens com outra forma de pensar, isso não é necessariamente ruim nem bom, né? Exatamente, não tem esse julgamento de valor, é bom ou é ruim. São as nossas experiências que foram boas para nós, são boas para nós, e as que são boas para os outros, são boas para os outros. Eu falo muito isso com relação à música, sabe? As pessoas têm um hábito muito grande de dizer assim, é música ruim, é música boa. Para mim, música não tem música ruim, música boa. Pode ter música que eu não consuma, porque não faz parte do meu acervo de interesses, e pode ter músicas que eu consumo mais, que me tocam mais, estão mais próximas, mas eu não consigo entrar nesse conceito de música boa, música ruim. Eu acho que o que é bom para mim é ruim para outra pessoa e vice-versa. E eu acho que é muita prepotência você julgar aquilo que o outro gosta como algo ruim. Ruim para quem? Para mim, né? Não é para ele. Porque se ele gosta, não é ruim para ele. Então esse conceito de bom e ruim, acho que a gente precisa ser muito ponderado quando fala disso. Joaci, eu queria que você contasse um pouco
além dessa experiência que você teve de editor, de professor, de historiador, etc. Tal, como é que foi essa história de estrear como dramaturgo? Óbvio que você já como escritor já tinha um pé na dramaturgia, né? Mas aí eu acho que existe uma certa modalidade, talvez diferente, de escrever um romance, de escrever um livro de pesquisa histórica, como que você fez, para escrever um espetáculo, um texto para teatro. Pois é, mas eu gostaria de lembrar a frase de um poeta que diz que a gente tem que estar muito triste para reconstituir Cartago, né? E eu estava numa situação de uma certa insatisfação com a minha carreira acadêmica e que, em boa medida, é bastante opressiva, né? E aí eu me lembro que, durante a pandemia, eu resolvi escrever um romance, que era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer, e um romance policial, acabei escrevendo um romance policial. E aí, dentro desse romance, tem um depoimento de um garoto de programa que eu entrevistei. E eu transcrevi o depoimento dele integralmente. E aí o Kenan Bernardes, que é um ator e é o meu marido, ele lendo aliás, eu li para ele, né, em voz alta, para ele é ator, né, então eu achei importante ele ouvir também, né. Ele disse, isso dá uma peça. E aí, um monólogo, né. Foi o que eu fiz. Eu destaquei esse monólogo e transformei numa peça teatral, que nunca foi para o teatro, né, nunca foi para o palco. Em seguida, ele começou um outro projeto e, a uma certa altura, ele me convidou para fazer reescrever uma cena. E aí eu acabei colaborando com ele e o Israel Neto para escrever Otelo, o Outro, que é uma peça, essa sim, foi para o teatro, né? Foi para o palco ano passado. E aí foi que eu acabei enveredando aí pela dramaturgia, né? Quer dizer, uma segunda experiência, né? Porque a primeira, mesmo não tendo ido para o palco, não deixa de ser um texto para teatro, sim, né? Então, tá prontinho para uma segunda experiência. Quisera eu ser um grande ator, já ia pegar esse texto para fazer, para levar um monólogo. Seria uma honra. Bom, agora chegou a hora mais esperada, que é a gente falar do livro recém-lançado agora em maio, né? Eu queria inclusive mostrá-lo aqui, A Revolta de Carrancas, O Silêncio ao Redor. E é interessante porque quando eu li o seu release sobre o livro, eu fiquei me imaginando o que significaria nesse contexto do título, O Silêncio ao Redor. E aí, com a leitura do release, eu me esclareci que é o silêncio acerca da Revolta de Carrancas. É isso? Sim, é uma brincadeira que eu faço com o filme O Som ao Redor, né? E o subtítulo, né? Veja só, Zé Guilherme, como é que são as coisas, né? Eu descobri essa revolta, que ela existiu, conversando com um primo, um jornalista chamado Rogério Furtado, e comendo um pão de queijo e tomando um café na casa dele lá no sul de Minas. Uma certa altura ele vira para mim e diz assim, pois é, então o nosso ancestral participou da repressão à Revolta de Carrancas. Mas eu nem sabia que tinha essa revolta. Que revolta é essa, né? E aí eu fui descobrir que há realmente um grande silêncio a respeito dela, ainda que dentro da academia ela seja muito estudada. Existe um gap imenso entre o que se estuda na universidade, né? No caso aí a história, né? E aquilo que se ensina nas escolas, né? Aí eu descobri o trabalho de um historiador da Universidade Federal de São João del Rei, chamado Marcos Ferreira de Andrade, que tem um trabalho imenso sobre a Revolta de Carrancas. Aliás, foi ele que descobriu o processo criminal, né, que é o único documento que nós temos dessa revolta, único, e que está interditado. Veja você, isso é a cara do Brasil. E aí, mas quando ele descobriu, em 1992, o documento estava acessível ainda, ele fotografou as páginas, felizmente, porque hoje o documento está oxidado, então você não consegue abrir as páginas do documento. E aí eu lendo o trabalho dele, inclusive eu procurei, eu escrevi, ele mesmo me sugeriu, inclusive, porque eu escrevesse um texto para alcançar o grande público, né? Mas à medida que eu fui lendo, eu fui ficando indignado mesmo. A raiva é um afeto político também, sabe? Sem dúvida. Inclusive a gente precisa normalizar a raiva. Isso, e mais do que isso, reconquistá-la, porque o ódio, a raiva, também foi sequestrada pela extrema-direita, né? As revoluções não foram feitas com ternurinha, né? Foram feitas com raiva, né? No caso da Revolta de Carrancas, isso ficou evidente. À medida que eu fui lendo, a minha raiva com silêncio a respeito dela, obviamente que me tomou, mas eu também o que eu notei é que o afeto político que mobilizou essas pessoas escravizadas foi a raiva.
foi a raiva, foi o ódio. Agora eu entendo por que se faz tanto silêncio sobre essa revolta. É isso que eu ia perguntar. O que é que fez com que essa revolta fosse silenciada? Eles mataram os brancos. Uma das famílias mais ricas da região e hoje muito, muito conhecida. Ela é nome de avenida, ela fundou cidades e tal, que é a família Junqueira. Que obviamente abafa o caso, mas era uma família de escravistas. Inclusive a família Junqueira vendia pessoas escravizadas, seres humanos, no Brasil, no século XIX. Historicamente, século XIX foi ontem à tarde. O século XIX para nós é uma coisa muito distante, porque ela é ensinada assim. Ali do lado. Tá assim, não foi ontem às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, ontem era século XIX. Então, ontem, século XIX, ontem à tarde, a família Junqueira, entre outras coisas, ela traficava também, ela fazia isso esporadicamente, né? Ela vendia pessoas, seres humanos aqui no Brasil, né? Tráfico interno de seres humanos. E os revoltosos de Carrancas decidiram eliminar fisicamente, eliminar a família inteira. Eles entraram na casa grande e mataram a família inteira, inclusive 2 crianças. Uma delas eles jogaram dentro de um moedor, o corpo do bebê de 2 meses. Tal a violência, a raiva, o ódio ancestral que essas pessoas tinham. Porque tinha um detalhe muito importante, a gente esquece. Em 1831, qualquer africano escravizado que fosse introduzido no território brasileiro, por lei, estava sendo introduzido ilegalmente. Tem inclusive pessoas escravizadas que entraram na justiça alegando exatamente isso. Escuta, eu estou aqui ilegalmente, porque a lei de vocês diz que eu não podia ser sequestrado lá na África e ser vendido aqui como pessoa escravizada. Eu já li, inclusive, trechos de uma pessoa escravizada, uma mulher, que entrou na justiça aqui em São Paulo em 1871, alegando exatamente isso. Essa lei, usando em seu favor essa lei. Pois bem, em 1833, 2 anos depois dessa revolta, da promulgação dessa lei, não é o único caso, mas é o caso mais violento que nós temos no Brasil, houve a revolta de Carrancas, lá na fazenda Campo Alegre e Bela Cruz, todas 2 da família Junqueira, e os revoltosos, liderados por um homem absolutamente fantástico. As pessoas da época, tá lá nos autos, isso não estou inventando, tá lá nos autos, seja quem for o senhor de escravo, outras pessoas escravizadas, enfim, todos eram unânimes em dizer que o Ventura Nina era uma pessoa absolutamente encantadora. Ele foi comprado no maior mercado de seres humanos do continente americano, que ficava lá no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, onde foram desembarcadas centenas de milhares de pessoas para serem vendidas como peça, como se dizia naquele tempo, né? Ele foi um desses vendidos. Assim que ele chegou do Rio de Janeiro, ele já falava em fazer revolta. E ele mobilizou, né? E foi morto no mesmo dia, por coincidência, foi no dia 13 de maio, tudo aconteceu num dia só. 13 de maio de 1833, é um outro 13 de maio. 55 anos antes de 1888. A história, né, dessa revolta me deixou absolutamente fascinado, porque ela é totalmente trágica, ela é cheia de, não vou ter tempo de detalhar aqui, leiam o livro, mas ela é cheia de lances trágicos, tem tortura, tem compra de testemunha numa outra conspiração que houve 2 anos antes, que está ligada a 1833, os lances, inclusive há uma hipótese, né, que ainda precisa ser averiguada, porque eles não se limitaram a matar. Algumas vítimas foram emasculadas e ou todas, ou quase todas, tiveram as mãos esmagadas. E depois eu investigando, eu vi que isso pode ter alguma relação com ritos de mutilação do corpo para que a alma não volte para aquele corpo. Inclusive tem um corpo que foi decapitado. Você vê o grau de ódio, de raiva, né, que essas pessoas... Aliás, eu acho muito curioso, tem pelo menos uma metáfora muito bonita, porque esses senhores e senhoras de pessoas escravizadas batiam. Tem um detalhe que eu acho muito importante, isso eu quero ter um tempinho para dizer. Tem uma coisa na paisagem sonora, porque nós temos a paisagem sonora de uma cidade como São Paulo, né? A nossa paisagem sonora, você que é músico vai entender muito bem o que eu quero dizer. A nossa paisagem sonora numa cidade como São Paulo é uma paisagem sonora de máquina, avião, carro, aparelhos, os mais diversos. Em 1833, a paisagem sonora é orgânica. E dentro dessa paisagem, então passarinho, boi, vaca, que era criada solto pelas ruas, papagaio, etc. Tem um som que a gente esquece que tinha. Sempre tinha alguém... da chibata. Não, sempre tinha alguém gemendo. Por que sempre tinha alguém gemendo? Porque sempre tinha alguém ou apanhando ou levando a bronca de algum branco.
ou do seu senhor. Então, aliás, não sou eu que digo isso, é um historiador chamado Luiz Felipe de Alencastro, que ele disse que fazia parte da paisagem sonora o gemido de alguém. Inclusive, pessoa idosa mesmo, né, que passou a ser uma peça imprestável dentro da família, então sempre tinha alguém ralhando contra essa pessoa. Então, nesse meu livro, eu digo que os sons dos gemidos, no dia 13 de maio, se invertem, porque são os senhores que passam a gemer no momento que eles estão sendo mortos, né? Hoje eu não diria com requinte de crueldade, né? Eu diria que é com com ódio, um ódio revolucionário. Interessante. E agora eu vou fazer uma pequena pausa para dar a dica da semana. Essa semana a gente tem aqui uma dica muito bacana desse CD do Luiz Milan, Brasília Match. Luiz Milan esteve aqui algumas semanas atrás conversando com a gente. É um projeto primoroso, música brasileira de primeiríssima qualidade, cantada por artistas nacionais e internacionais, uma produção primorosa. Se você gosta de música brasileira, se você tem curiosidade com uma coisa nova, com projetos novos, não deixa de dar uma olhada nesse disco, nesse CD. Brasília Match, Luiz Milan, e tá em todas as plataformas de música. Fica de olho, piscou, tem dica. Joaci, depois dessa dica, eu queria pedir para você, antes da gente continuar, se você teria alguma dica para dar para os nossos espectadores, alguma coisa que te passe, que você acha interessante e que queira compartilhar conosco. Eu sugeriria essa peça, Otelo o Outro, sem querer fazer autopromoção, né? Eu acho que é interessante porque ela tematiza muitos aspectos do ser negro no Brasil contemporâneo. Ser negro no Brasil, né, na verdade. Muitos aspectos, inclusive das contradições que atravessam a negritude, a violência que é inerente, né, ao racismo estrutural que tensionam, né, as relações aqui no Brasil, inclusive de uma maneira muito neurótica, né? O Brasil é um país muito esquisito, né? É um país muito singular, na verdade, né? Porque é um país extremamente violento, racista, classista, e ele se finge exatamente como o oposto, né? Exatamente. É uma coisa muito esquizofrênica. Nada disso, né? Existe por aqui. Não, primeiro que nós não somos um país branco, né? Segundo, que nós somos um país extremamente violento, né? Na verdade, a história do continente americano é a história da violência, né? É o maior genocídio da história da humanidade. Está em curso até hoje, né? Desde 1492, quando os europeus começaram a invadir, eles falam em descobrimento. A palavra descobrimento é um insulto, né? Porque quando você diz que é descobrimento, você está dizendo que ali não tem ser humano, né? E só aqui no que é hoje o Brasil, as estimativas mais conservadoras dizem que aqui havia 2,4 milhões de povos originários falando mais de 300 idiomas diferentes, né? Pois bem, esse genocídio, ele continua sistematicamente até hoje. E, sobretudo, contra os povos indígenas e os povos negros, né, que formaram o Brasil. Essas contradições todas, né, estão encenadas nessa peça que eu sugiro, que é Otelo o Outro. Tem alguma coisa a ver, inclusive, com a Revolta de Carrancas também, né? Então, ela está muito discretamente citada ali. Tem uma cena em que os atores fazem uma espécie de litania, em que eles vão invocando nomes tanto de brancos quanto de negros, brancos portugueses, né? Brancos imigrantes, né? De pessoas escravizadas e de seus descendentes, né? Tem nomes que, inclusive, são típicos de descendentes de pessoas escravizadas. E é muito interessante porque é uma espécie de guerra de nomes, né? Que a cena vai interpretando, né? É uma guerra mesmo. Nós estamos aqui muito pacificamente, tudo muito civilizado, muito limpo, muito cordato, né? Mas esse é um país em guerra, né? Esse é um país que está em guerra contínua. Nós temos uma Gaza por ano. Uma Gaza por ano. Dormimos tranquilamente. Tudo isso está encenado nessa peça que está para voltar em cartaz a qualquer momento, fiquem de olho. Bom, tudo isso está contido aqui, Revolta das Carrancas. Você é curioso, gosta de história, gosta de saber um pouco mais da nossa terra Brasilis, não deixa de dar uma olhada. É uma edição da Madamo, eu achei maravilhoso esse nome da editora. A gente vai deixar os links aqui na tela de como adquirir o livro, de como chegar ao perfil do autor, para saber novidades. Mas eu fiquei muito impressionado
com a qualidade do projeto gráfico desse livro, Joaci. E eu queria que você contasse um pouco da equipe técnica envolvida nesse projeto. Enfim, conta um pouco pra gente desse pessoal que fica por trás e a gente nunca sabe notícia deles. O projeto gráfico, essa elegância toda do projeto é do editor Marcelo Toledo, que é o dono dessa editora, e Madamo, que ele lançou faz pouco tempo, é uma editora nova, né? Mas ele é muito correto, muito sério, né? E acolheu o projeto, e inclusive no jeito que está aí, eu sugeri a ele também que fosse ilustrado. Ilustrações belíssimas. Quem é o autor das ilustrações? É o Francisco Silva Neto, que é um estudante de filosofia, mestrando em filosofia, um jovem mestrando em filosofia da USP. Um cara muito talentoso que eu, por acaso, achei no meu Facebook e descobri que ele era meu vizinho. E aí eu propus ao Marcelo que convidasse o Francisco para fazer as ilustrações. Belíssimas, ilustrações belíssimas. É pena que não dá para a gente mostrar todas elas aqui, mas vocês, como são curiosos, vocês vão adquirir o livro e ver de perto esse material. Além do conteúdo da pesquisa do Joaci, o projeto gráfico dá prazer em folhear, dá prazer em ler, porque ilustrações belíssimas. Eu fiquei bastante impressionado com a qualidade, a elegância do... E ainda vê, marcadorzinho de livro para a gente marcar aonde está lendo. Fiquem curiosos. E o prefácio é de um babalorixá e antropólogo chamado Rodney William Eugênio. Ele muito generosamente escreveu o prefácio e vai acolher o lançamento do livro, o lançamento oficial do livro, do terreiro dele. Não será lançado em livraria, mas será lançado num terreiro, Candomblé, aqui em São Paulo. A compra do livro, no momento, é só via editora. Isso, via aquele link que a gente está deixando aqui, sim. O pessoal pode ir lá comprar o livro, certo? Sim. E aí depois do lançamento no terreiro, vai para as livrarias? Não, ele é só vendido pela internet. Tá certo. Só para deixar claro para as pessoas saberem dessa possibilidade de adquirir o livro pela internet e já receber em casa. Uma coisa que me deixa curioso é percalços, dificuldades, curiosidades no processo de pesquisa. Como é que foi esse processo? Você já falou um pouco sobre do ponto de partida, de onde você começou, instigado pelo comentário do seu Patrício lá, mas eu imagino que deve ter tido muita dificuldade, muitos percalços para ter acesso a esse material. Eu me baseei numa pesquisa que já está feita, que é o do Marcos Ferreira de Andrade, cujo trabalho eu recomendo que as pessoas leiam. Tem inclusive vídeo dele no YouTube, né? É um historiador assim, muito prolífico, né? Já tem bastante coisa escrita, inclusive, sobre a revolta. Mas, como eu disse, muito voltado para o mundo acadêmico, que é um mundo muito restrito, né? Que tem uma linguagem muito própria, né? Mais fechado. Né? O que eu quis fazer foi tornar aquilo, todo aquele trabalho dele, e também acrescentando muita coisa da minha visão, porque certamente tem muita coisa ali, muita perspectiva minha. Eu tenho uma raiva que talvez ele não tenha, sabe? Mas, de qualquer modo, eu não só tentei fazer um texto mais acessível para o grande público, como também pedi uma versão, o Bruno Bortoni Campos traduziu para o inglês, então é uma edição bilíngue, porque eu gostaria que o silêncio fosse rompido, inclusive fora do Brasil, talvez seja até mais fácil. Adoraria que o Spike Lee lesse esse texto em inglês, para que ele visse... A história é cinematográfica por ela mesma, entendeu? Porque tudo acontece num espaço de 24 horas, e então aquilo tem um apelo, e é de um grau de violência, porque veja, a violência não ficou só na repressão. É a maior aplicação da pena de morte na história do Brasil. 17 pessoas foram condenadas à forca. Nem na revolta dos malês teve tantos condenados à forca, né? 16 foram enforcados, porque o 17º pediu comutação da pena dele para prisão perpétua, e ele, a exigência do judiciário falou: tudo bem, você vai para a prisão perpétua, mas você vai enforcar seus companheiros. Olha o grau de violência, uma atrás da outra, né? 2 anos depois, o governo imperial aprovou uma lei chamada Lei Nefanda, que tornava o crime de atentado contra a vida do senhor ou senhora, a lei faz designação de gênero. Olha só, olha o grau de minúcia, né? Chega a essa minúcia. Qualquer atentado contra o seu senhor ou senhora, a pessoa escravizada será julgada sumariamente. Ela não tem recurso à segunda instância e, se condenada à forca, a execução será em praça pública, na mesma comarca onde o crime foi cometido, com a escravaria assistindo, para ver como é que a banda toca. Nossa.
A própria época chamou aqui de lei nefanda, né? Imagine. Isso é Brasil. Esse paizinho muito simpático. Então, mais uma informação interessante, que é o fato de o livro ter uma edição bilíngue, então ele pode ser presenteado para gringos. Para os gringos tomarem conhecimento dessa história tão nefanda. Bela, né? Porque bela. Também, ao mesmo tempo, a resistência do povo negro é uma coisa impressionante, Zé Guilherme. Porque nós temos uma coisa assim que acho que é muito comum na nossa cultura, dizer que nosso povo é passivo. Esse é um país insurgente. Pacífico. Que é incapaz de tomar a história na própria mão. O que é essa história? Ela é apenas uma. Porque pouco depois, em Vassouras, teve uma de mulheres escravizadas que fizeram uma revolta. Obviamente que menor, mas apenas uma de muitas outras tantas que tiveram no século XIX. O movimento abolicionista não é uma coisa dos brancos, ou não é uma coisa exclusivamente dos brancos. Né? Teve muitas e muitas revoltas que pressionaram, né, o movimento abolicionista. Joacim, um prazer enorme te receber aqui para esse papo. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre todas essas questões. Queria te agradecer muito a gentileza e a disponibilidade de aceitar o meu convite e dizer que para mim é um prazer enorme conhecer um pouco mais essa história que para mim era completamente desconhecida, assim como tantos brasileiros não devem ter noção da existência dessa revolta de Carrancas. E agradecer pela generosidade. Muito obrigado pela presença. Eu que lhe agradeço. Obrigadão. Obrigado. E essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre Meios. Um canal de entrevista com personalidade nova toda semana, num papo leve, informal e, por que não, divertido. E já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira às 19 horas. Vem com a gente! E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar de rodo e rede, de pios e moinhos, rodopios,